esse debate todo que é feito de forma tosca no Brasil, como por causa do governo, né, sobre isolamento seletivo ou isolamento total das pessoas, mais para frente, né, depois que a gente começar a desenvolver minimamente tratamentos, vacinas, conseguir tempo para testar, né, cloroquina, hidrocloroquina e vacinas e coisas assim, essas epidemias acontecendo, a gente vai começar a ter manejo de pessoas mesmo, de esse grupo está autorizado a ir para as ruas porque é de baixo risco para essa pandemia, mas vamos isolar tais grupos, que é o que está sendo feito na Coreia, que está sendo feito até em Wuhan, que eles estão liberando algumas pessoas a saírem para as ruas, né, a saírem para trabalhar e coisas assim. E talvez isso se torne um novo hábito numa era de pandemias, de contaminações, de doenças, de riscos, de coisas assim, né? Eu não gosto de uma parte do discurso ambientalista que é catastrofista, sabe? Que fala assim, não, olha, já passou, já não tem mais como recuperar, a vida humana está condenada, o meio ambiente está condenado, a destruição total vai chegar. Eu acho que são estruturas muito complexas para você fazer essas previsões assim, sabe? A partir de certos dados, indícios. Não, você tem que reforçar a urgência dessas questões, os perigos iminentes, e aí a gente vai vivendo, né, ao longo do tempo esses perigos, vai enfrentando, e a gente tem uma incapacidade muito grande, enquanto sociedade, de agir preventivamente, né? A situação da pandemia mostra bem isso. Você tem alertas da China desde o fim do ano passado, nenhum país no mundo deu a mínima a isso. A gente poderia estar numa situação muito mais segura, muito mais bem estruturada. Uma coisa que eu agora não lembro quem eu ouvi falar, pô, mas olha o trabalho que isso está dando depois que o vírus chegou em território brasileiro, né? Teria dado um puta trabalho, mas muito menos se tivesse feito uma baita fiscalização com as pessoas que chegavam de fora do país, por exemplo. Os Exatamente. aeroportos não estão fechados agora? Por que não fechou antes? Por que não testou as pessoas no aeroporto o tempo inteiro, mediu temperatura, fez teste de coronavírus lá com as pessoas que chegavam? Certamente teria gastado muito menos dinheiro do que vai ter que gastar agora. Uhum. Protegiram muito mais vidas do que agora estão em risco, vão se perder, entendeu? Tipo, é isso. Eu acho que talvez nas próximas epidemias a gente aprenda a lidar de uma maneira um pouco mais preventiva com essas coisas. Só que nessa questão mais geral do aquecimento global e da destruição ambiental, eu acho que a gente tem sim que ter uma visão focada em buscar alternativas, porque senão a gente se entrega a essa decadência que estamos vivendo nesse momento, e aí é caos sobre caos, e a saúde mental vai se esvaindo e a anomia vai reinando. O curso que o Eduardo ia dar esse semestre, né, que é o Imanência e Transcendência, Religião e Política da Era Axial ao Antropoceno. Ele meio que pega um conceito de um autor que é o Karl Jaspers, que é o conceito de era axial, não sei se você já ouviu falar. Não, eu só li na ementa dele. Era axial é um período entre o século 8 e 3 antes de Cristo, em que, segundo Jaspers, surgiram simultaneamente em vários lugares do mundo algumas características específicas, assim, né? Não só impérios que já existiam antes no Egito, etc., mas surgimento das religiões, né? Confucionismo, hinduísmo, cristianismo e filosofia grega também, né? Na verdade, foi o surgimento da grande distinção entre verdadeiro e falso, né? Os deuses alheios, eles não eram mais deuses ruins, eles eram deuses falsos. Então foi a grande fundação de uma fonte de recursos intelectuais, vamos dizer assim, que ecoa até hoje, que ecoou dali para frente, que pautou, né, o conceito de história universal um pouco surgiu ali, o conceito de verdade, de verdadeira e falsa, etc. A ciência se desenvolveu nessa linha, né, da filosofia, mas também de coisas que foram fundadas no cristianismo e tal. E a hipótese dele era de que o antropoceno exige com que a gente abra mão dos recursos intelectuais forjados ali naquele momento.
né? Porque ao longo da história, enfim, não só a história da religião, mas sei lá, se a gente pensar em revoluções religiosas no sentido de Lutero, mas também pensar no comunismo, pensar em respostas políticas do século XX, respostas autoritárias e tal, que buscaram de alguma forma recursos intelectuais nesse momento, o antropoceno faz com que a gente mude, né? Que a gente precisa solapar um pouco essa caixa de ferramentas e buscar imagens teóricas, ideias e recursos intelectuais em outro lugar, né? Na verdade, talvez forjar novos. Eu acho que a humanidade, de uma maneira geral, ao lidar com fenômenos, né, com esses hiperobjetos, fenômenos totais, inevitavelmente vão ser obrigados a forjar outras ideias, né, outros pensamentos, outras saídas. Uhum. E é engraçado porque a gente vive uma situação social sui generis, né, no mundo todo, um evento global nessas proporções, e você tem dois discursos que ganham a dianteira, né? Um é de saúde, que faz todo sentido, né? Você pensar em medidas mitigadoras, medidas sanitárias, de proteção à vida das pessoas, né, prioritariamente, e tratamento, e um outro é econômico, sempre, né? A preocupação econômica, como se não houvessem alternativas econômicas que os governos já dispõem, como estão sendo feitas em outros países, com governos mais solidários, né? Para manter a sobrevivência, né, a renda mínima das pessoas durante alguns meses em que o mundo está paralisado. Assim. Então, é absurdo que a gente ainda não tenha algumas definições de tipo os bancos, as taxas dos bancos congeladas, né, os empréstimos, os aluguéis, as contas de luz e tal. Não, tudo isso parece que é muito difícil de ser discutido, é muito difícil Você de ser... vê, coincidiu de uma pandemia dessa, coincidiu uma pandemia dessa com os governantes que a gente tem no país, né? Você escuta um Bolsonaro, até um Guedes, há uma semana atrás, o jeito que eles falavam fazia parecer que uma coisa desse tipo era um absurdo completo. Assim, como assim vocês querem congelar contas? Como assim vocês querem dar renda básica para as pessoas? Vocês estão malucos? Isso é impossível, né? Exatamente, é. Até porque são pessoas que são tão ignorantes que elas não conhecem os mecanismos de governo, os mecanismos que estão ali na administração pública e que elas podem usar. E como Sim. elas não têm solidariedade nenhuma, elas não vão utilizar desses instrumentos para ajudar a grande parcela da população que está completamente na mão nesse momento, né? Uma coisa que agora não tem jeito, né? Esses governos, eles estão sendo testados, né? Sim. Eles estão sendo postos à prova, assim, e não vai ter para onde correr, né? A incompetência vai ficar desmascarada. Uhum. Com certeza. Pô, eu acho que o Bolsonaro, por ser o mais irresponsável, é inclusive o mais exposto. Né? Sim, exatamente. Mundialmente, né, hoje em dia, porque você tem um consenso global e uma pessoa que destoa de um país que é importante, é relevante, tem certa relevância, né? E Uhum. é ficando evidente, né, que é insustentável. Ele virou meio que o líder do negacionismo do coronavírus no planeta Terra. O líder no sentido, né, ninguém está peitando tão forte, né, de maneira tão firme a ciência, né? As A autoridades de realidade, saúde, né? Realidade. a realidade. É uma negação da realidade, é o negacionismo total, né? Sim. Porque até então, assim, tudo que a gente discordava dele, claro, algumas questões muito específicas não, né? Mas eram meio inócuas, né? Eram no sentido ideológico, de visão de mundo e o embate que fazia parte da política, mas estava muito contaminado por uma raiva, por um ódio, né? Por um discurso de ódio. Só que agora é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Eu nunca imaginei assim, e quando a gente entrou nessa realidade de ter o Bolsonaro como presidente, eu fiquei imaginando assim todas os caminhos possíveis para um governo desse, né? Sei lá, fiquei com alguns cenários possíveis na minha cabeça, né? E eu não imaginava que de fato ele fosse fazer alguma coisa pela qual ele pudesse ser condenado no futuro por crimes contra a humanidade.
levado a um tribunal penal internacional, posto na parede mesmo como uma figura que foi responsável, ou irresponsavelmente, né, o causador de centenas de milhares de mortes, porque, de fato, o que ele está querendo e tentando fazer era isso que iria acarretar, né? É que, enfim, a gente não esperava, né? Nenhum de nós esperava no sentido, nenhum de nós queria acreditar que, né, chegássemos a uma situação absurda nível, mas como uma mutação do vírus do fascismo, como ele né? Enfim, o fascismo ele quer converter situações de colapso dessa magnitude, quer fazê-la servir à ideologia dele, digamos assim, quer fazê-la servir ao ponto de vista dele, nem que para isso ele tenha que fazer uma linha de fuga suicida, né? No sentido, se a gente não vai matar os judeus, então a gente mata todo mundo. Vamos, no sentido, matamos inclusive nós, né? Não é à toa que o Hitler se mata no final no desfecho do conflito, quando ele já perdeu um pouco o controle da máquina fascista, né? Sim, exatamente. Bolsonaro Morremos todos, né? Então morremos todos. é uma linha suicida, né? É uma fuga suicida. É por isso que a situação do Brasil é muito séria e precisa ser tratada com seriedade, porque você vê a situação da pandemia na Europa. A Europa cabe inteira no Brasil. Todos os casos que se tem na Europa, você pode ter esses cenários dentro do país com diferentes outros estados. Você pode ter um estado que vai agir como a Alemanha, né, que toma medidas super eficientes e responsáveis, e um estado que vira uma Itália, uma Espanha, porque existem muitas desigualdades internas no país, né, de sanitarismo, de estrutura médica, de perfil populacional. Você vê as medidas que o Maranhão está tomando, muito mais severas e certas, né, e que ressoam com a OMS do que Rio de Janeiro e São Paulo. E tem Sim. muito menos casos, né? Eles estão como, enfim, eles têm pouquíssimos casos, então já fecharam fronteiras, já tem isolamento social, etc. Como no Rio, né, existe relutância das pessoas em ficarem em casa, em se protegerem. E muitos idosos, né, que são meio relapsos ou meio teimosos às vezes, que não acreditam nessa, ou que não se impactam por essas notícias aí, que estão se expondo e que você não sabe o que pode ser a consequência disso, né? O brasileiro ele é meio complexo, eu estava até conversando isso hoje mais cedo com o André, que ele simultaneamente malandro, pá, porra, flexível, cordial, né, vamos dizer assim, mas ele também é tentando cruzar, acho que um pouco um coronelismo com um neoliberalismo, vamos dizer assim. Ele quer ser empreendedor de si, ele não quer receber renda básica. Eu não quero Bolsa Família, eu quero ir para a rua trabalhar, eu quero ganhar meu sustento, eu quero, sabe, ter um pouco essa coisa do por que eu vou ficar em casa trabalhando se esse troço é uma gripezinha e eu tenho que ir lá ganhar meu sustento? Eu quero lá que o governo me dê bolsa, sei lá o quê? É o coronel liberalismo. Coronalismo. Liberalismo. Mas é porque brasileiro é profissão, né? O termo mesmo Assim. é profissão. Então, realmente tem esse valor do trabalho, e tem essa cultura que são feitas de bordões, né? Tipo, o trabalho dignifica o homem, etc. Que não tem ideologia, que não tem muita ideologia e não tem classe também. É uma coisa que, sei lá, o PT enfim, o sonho do PT é que todo o planeta Terra virasse trabalhador com CLT. Sim, exatamente. O valor que dá da atividade do labor, etc., ela não é só da extrema-direita agora, digamos assim, dessas extremas neoliberais. É verdade, é um microempreendedor, né? E eu acho até que não é necessariamente um problema, né? Mas quando você não consegue ser razoável, né, em algumas situações. Sim, sim. Não, eu não quis falar que essa concepção de trabalho por não ter muita ideologia e classe, vamos dizer assim, ela homogeneiza a postura de todas as pessoas, né? Eu com certeza acho que um Haddad teria uma outra reação, né? Eu não sei nem se o Haddad conseguiria ter reação, entendeu? Eu não espero muita coisa do Haddad também, não. Eu também não, eu tô falando de Haddad porque foi o que jogaram pra gente no segundo turno, né? Exatamente.
É o que jogaram pra gente literalmente, porque foi o apocalipse político no Brasil, essa porra. Eu acho que tem uma coisa um pouco cruel, mas histórica nessa pandemia, que ela tem uma grande possibilidade de abalar assim estruturas de maneira transversal, né? E talvez esses receituários eles vão se tornando obsoletos assim rapidamente, né? E até essas pessoas mais antigas, com uma visão mais antiga de política mesmo, se tornem obsoletas. Eu acho que há uma possibilidade de se renovar, inclusive os quadros políticos do Brasil mesmo, né? A gente não sabe ainda o que vai ser da eleição desse ano, se a gente vai ter eleição esse ano, né? Não, acredito que não. Mas eu não vejo que daqui para frente a gente vai retomar a discussão política eleitoral ou partidária nos mesmos termos que elas estavam sendo feitas ou até mesmo com os mesmos atores. E esses esquemas eles ficam um pouco ultrapassados, né? Instantaneamente, se eles já não viram um referencial mais utilizável, né? Sim. Eles mostram o seu anacronismo, né? A sua marca no tempo mesmo, na história, né? Tanto para propor alguma coisa, quanto para analisar as coisas que estão acontecendo, né? Uhum. Não só no sentido propositivo, o que fazer, como reagir, comunismo, capitalismo, socialismo, o que, blá, 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 com a relação com a produção, mas no sentido de entender o que está acontecendo, né? Um dos erros da esquerda também, que eu acho muito no Brasil, é não ter superado analiticamente ainda alguns modelos totalitários do século XX, por exemplo. Sim, sim, algumas teorias esquemáticas, né, de análise social, assim, que não decalcam com a realidade, simplesmente. Querer entender, não entender, beleza, até pode ser um auxílio para entender, mas querer explicar o fenômeno Bolsonaro e a extrema-direita recorrendo à ditadura de 64, por exemplo, é um pouco difícil Ou luta de classes, né? Ou luta de classes. Uhum. Porque o mundo contemporâneo ele tem essa característica de pegar todas essas camadas da realidade e misturar, né? Imbricar todas elas, né? Então elas se tornam simultâneas, né? É isso e muito mais. Então não é mais uma chave de análise que vai dar conta da realidade, né? É a velocidade do mundo de hoje, né? Sim. E daqui para frente, né? Eu não sei na verdade qual vai ser o compasso do mundo daqui para frente, mas eu acho que esse é o papel assim nosso, né? Enquanto novos adultos, jovens adultos, de alguma maneira, né? Porque até esse ponto, né? Pensar que a gente está chegando, que a gente chegou no momento crítico da história contemporânea e que até esse ponto a gente já tem algumas ferramentas acumuladas, né? Alguma experiência, alguma bagagem, algum conhecimento, especialmente pessoas como a gente que teve o privilégio e a dedicação de estudar, de se formar, de se bem formar na vida, né? De alguma maneira. E os jovens daqui para frente, né? Principalmente os novos aí que estão chegando aos 15, 16 anos, que já estão manjando de linguagem da computação, de programação, de inteligência artificial, que vão construir esse novo mundo, né? Que vão, eu acho que precisam lutar para buscar essas alternativas. É isso, sabe? Um pouco parar de ouvir esses que não têm mais nada a oferecer para a gente. Uhum. Que estão presos na teimosia da visão de mundo deles, que estão presos nos esquemas antigos de realidade, nos próprios preconceitos, preconcepções de vida, do mundo, e buscar outras alternativas que sejam fora da caixinha. É assim que a gente vai mudar a estrutura social, a estrutura produtiva, econômica, as relações interpessoais mesmo, o uso das redes sociais, da internet, que podem ser muito mais produtivas e positivas do que se faz hoje em dia. Sim, sim. Por isso que a gente é um momento de pôr a cara para bater. Eu acho que essa coisa que o Latour fala no começo do texto é interessante, porque realmente assim é incrível. Aquele texto é muito qual é o nome? Adequado para o tempo, né? Porque uma das angústias que eu estava sentindo, eu acho que eu falei com você sobre isso pelo WhatsApp, é pensar,
como que a gente pode contribuir de alguma maneira num cenário e numa realidade como essa, né? Eu acho que é isso, né? O Latour faz aquela brincadeira, tem tanta gente na frente de batalha e a gente está aqui teorizando, projetando e tal, né? Mas é isso, é projetar, pensar em alternativas para a sociedade, né? Que eu estou vendo vários colegas assim, enfim, é um processo um pouco normal, né? Porque, enfim, vem de um desmonte da educação e tal, mas muitos colegas desencantados com a atividade da pós-graduação, com a formação, meio que questionando a prudência mesmo das decisões que eles tomaram, assim, tipo, pô, não devia ter feito pós-graduação, etc, blá, blá. Mas eu cheguei no momento na quarentena aqui que o que me deixou mais otimista, mais orgulhoso, digamos assim, da trajetória privilegiada que eu tive, que era de ter tido essa formação, que é de estar junto com uma geração de jovens adquirindo, né, um conhecimento que não se dissolve com essa crise, né? Que, sei lá, se a alternativa à trajetória de formação que a gente teve era arranjar qualquer emprego, vamos dizer assim, né, qualquer emprego precarizado da lógica neoliberal, qualquer emprego precarizado da lógica neoliberal foi a primeira coisa a se dissolver quando veio o coronavírus. Né? Ou seja... Mas agora a gente vive num mundo, e isso é uma coisa que me chocou bastante, assim, quando eu saí um dia desses aqui na Lapa, que parece que todos os trabalhadores na rua são entregadores, são meninas e rapazes de bike. E eu lembro de ter pensado assim, nessa situação do precarizado contemporâneo, né, nas poucas alternativas que os jovens têm hoje em dia, e que podia ter sido a gente há 5 anos atrás, sei lá, a gente estudando há 6, 7 anos, né, que a gente está terminando a pós. Então, há 7 anos atrás, se essa crise já tivesse começado, talvez a gente fosse esse jovem sem alternativa que ia precisar ter alguma grana, arrumar alguma grana para ajudar na família, em casa, e ido para a rua. Engraçado que outro dia, eu não sei se eu sonhei com alguma coisa, mas eu acordei pensando numa coisa que seria um apocalipse desses aplicativos, é que no final todo mundo ia ser entregador e não ia mais fazer sentido ser entregador, porque aí você ia buscar a sua própria coisa. Exatamente, é o novo alienista. É o novo alienista. Porque mano, é muita gente entregando, muita gente trabalhando com isso. E como é o tipo de trabalhador que a gente mais vê, no sentido, né? Ele tá ali exposto na rua, no espaço público, para lá. Inclusive agora, se você for ali na janela, se os idosos, no meu caso, que estiverem respeitando a quarentena, só vai ter entregador de iFood, de Uber Eats, etc. É a parte visível, né, do trabalho. Exatamente. Como, né, o cenário urbano muda com a ausência de qualquer outra forma de trabalho e a presença só desses trabalhadores mais precarizados sem direito nenhum, é zero. Essa galera não tem nenhum direito trabalhista. E aí você tem um momento de crise em que isso se exalta, assim, fica diante da tua cara, sabe? Muitas pessoas que nem eram entregadores antes e que aí perderam a renda, que já era informal ou autônomo, e tiveram que ir, tipo, descer mais um degrau na escada da precarização e agora estão se expondo e trabalhando e se cansando e tendo que gastar dinheiro com aluguel de bike. E tendo que se expor ao coronavírus. Né? Exatamente. E Rafa, o que você tem lido? O que eu tenho lido? Eu tô lendo... Eu fico alternando, né? Eu fico lendo as coisas da dissertação, que pode até parecer... Pode até ser irônico, mas eu tô lendo Micróbios, Guerra e Paz, do Latour. Mas, na verdade, o que vem depois, que é o Irreduções, que é o manifesto filosófico do Latour, né? Onde ele formula meio que vários dos pressupostos metateóricos dele. É ali que está o germe do conceito de actante, de potência de energia, etc. Tô lendo... Aí na primeira semana eu não estava conseguindo concentrar em nada da dissertação, né? Eu estava meio que tentando ver sentido naquilo, não estava conseguindo me concentrar. E aí eu falei, vou ler algo que eu sempre quis ler, mas nunca tive tempo, e por ter tempo agora eu vou fazer isso. E aí eu fui ler os livros do Nietzsche, que eu tenho aqui em casa. Eu também li uns dele essa semana aí. Porque o Nietzsche, na onda daquilo que eu estava te falando, da era axial e tal,
ele foi um dos... Não o primeiro, mas ele foi talvez o primeiro mais radical a falar que a gente tem que jogar fora todos os recursos intelectuais, ou grande parte dos recursos intelectuais que a gente está acostumado. Não é à toa que ele afronta da maneira que ele afronta o cristianismo, não é à toa que ele fala da moral, que ele separa, né, o período histórico em pré-moral, moral e extramoral, etc. Ele é um cara que realmente está tentando proporcionar uma ruptura na história da filosofia, né, em termos de a fonte de recursos intelectuais dela. Uhum. E aí eu fui ler. Eu falei, porra, vou ler. Aí li o Ecce Homo e tô terminando Além do Bem e do Mal, depois vou pra Genealogia da Moral. Não fica deprimido não, viu? Porque eu não leio muito Nietzsche, porque às vezes ele me dá uma leve depressão. Não, o Nietzsche, ele tem esse potencial, mas é engraçado que eu fui no Nietzsche, que é um autor meio ansiogênico, tentar me livrar da ansiedade. É, você não segue o caminho dele porque não deu muito certo, não. Não, ele tem vários problemas, né? É um cara cheio de... Eu normalmente vou, quando eu pego alguma coisa do Sócrates ou sobre o Sócrates, né, do Platão, a partir do, né, sobre o Sócrates, eu vou pro Nietzsche depois, assim, aí eu fico contrapondo os dois, porque eu gosto muito de leitura sobre o Sócrates. Eu tenho um fetiche, assim, sobre o pensamento socrático, eu gosto bastante. E é por causa do seu passado religioso. Sim, possivelmente. Possivelmente. Eu peguei essa coleçãozinha aqui essa semana, que eu acho que cabe bem. Ah, o da pandemia. Não Uhum. tem todos, mas a Night tinha muitos aqui, aí eu fui pegando elas e Pô, dando pior, eu acho que eu só tenho um aqui. sapato. Eu tenho só o do Eduardo, até que ele deu pra gente o... Cadê? Brasil, país do futuro do pretérito. Ah, tem Voluntários da Pátria, né? Sim. Ah, eu não tenho esse. Esse aqui foi o último, né, dele lá. E tem essas duas leituras de hoje, que é da Ordem do Dia, que é esse livrinho aqui, ó, me motivou a fazer ciências sociais. Cara, nunca li Darcy Ribeiro, tá aí, expondo minhas... O que eu gosto do Darcy é que ele era um apaixonado pela cultura brasileira, né? Pelas culturas do Brasil, né? Ele tinha um viés político, né? Muito forte de valorizar mesmo o Brasil a partir das suas contradições, né? Não apesar das contradições, mas as contradições do Brasil como potência do país, de uma ideia de país plural, multicultural, né? Nesse sentido aí, tá vendo? Tô lendo tanta coisa nessa quarentena. Isso que você me falou me fez lembrar uma leitura que eu tô fazendo, inclusive acompanhada, que é desses dois livros aqui. Um eu tô relendo e outro eu tô lendo pela primeira vez, do Luiz Antônio Simas, né? O Corpo Encantado das Ruas, que ele tá fazendo uma leitura diária lá dos capítulos, né? Com comentários e tal. Legal. E o Pedrinhas Miudinhas, que tem uns textos aqui simplesmente sensacionais para esse momento de crise, de isolamento, de, enfim. Que massa. Não tenho esse, não. São muito bons, são muito bons. Eu ia só recomendar esse daqui, ó. Porra, eu ia falar desse livro. Eu ia falar desse livro. Eu tenho ele aqui também, ó. Pra gente conhecer a história desse país e não Esse daqui repetir. é um livro que está sempre aqui num lugar estratégico, que eu sempre falo, vou ler, esse é o livro que eu vou ler em paralelo, vou estar sempre lendo e tal. Eu nunca comecei, mas eu acho que está na hora, né? Ah, esse livro eu fico lendo e parando e voltando, indo por capítulos, por fases, né? Porque ele dá para ser lido assim. E tem a leitura do livro em si, tem a leitura das notas, né? Que são tipo, um livro à parte. Uhum. Então você vai indo e voltando, né? Mas eu acho que é uma Bíblia, de alguma maneira é uma Bíblia, assim, para você ter uma perspectiva macro do país, né? Dos processos do país e tal, entender o que faz as nossas contradições, as desigualdades, né? Eu comprei esse livro já há um tempão, acho que um pouco depois do lançamento dele, exatamente com essa ambição, né, de ter uma perspectiva macro, ter uma boa noção da história do Brasil, e eu nunca comecei. Acho que está na hora, acho que eu vou começar agora. É maravilhoso, maravilhoso. Lilia Schwartz, musa, né? Não, Lilia Schwartz é excepcional, excepcional.